boa parte da galera aqui em Santa Catarina votou e deu uma carta branca pro Bolsonaro e não tá recebendo nada em troca. A gente recebe hoje no nosso estúdio o pré-candidato a presidente da República, Renan Santos, pelo Partido Missão. Qual que seriam, assim, as principais... você já fez algumas ponderações, né, em relação ao Oeste, mas as principais ações que desenvolveria aqui em Santa Catarina? Aqui vocês estão com um problema logístico grande, né? Primeiro, vocês estão numa área que está distante do porto, portanto, tudo que envolva melhoria nos modais rodoviários e ferroviários melhora a vida do produtor daqui. Tá? 2, aí em termos mais sistêmicos, a gente está falando de um lugar que tem indústria, você tem agroindústria, você tem agricultura, e aí as condições macroeconômicas brasileiras. Estou falando de dinheiro caro, que é a taxa de juros alta, eu estou falando de uma inflação que ainda é presente, ainda é aguda, eu estou falando do custo tributário muito complicado, estou falando de custos trabalhistas muito complicados, ou seja, uma inexistência de uma agenda de competitividade no Brasil. Isso interfere do ponto de vista negativo para a produção de vocês aqui. E isso faz com que a vida de vocês não seja ainda melhor. Porque a vida de vocês é uma vida boa quando eu comparo com o resto do Brasil. Mas ela pode ser ainda melhor. E nesse sentido, reformas macro no Estado brasileiro vão impactar vocês muito positivamente. Na verdade, vocês seriam alguns dos primeiros a sentir essas vantagens. Porque é uma região produtiva, vocês já estão produzindo. Logo, se o dinheiro ficar mais barato, vai poder investir mais em mais maquinários, ampliação de empresas, as pessoas vão poder contrair dívida das mais diversas coisas, até comprar uma casa, um carro novo, um celular novo. Ou seja, a vida das pessoas consegue melhorar rápido, dado que há vamos dizer, uma bola de ferro presa na perna deles, que é o governo brasileiro. Para. E aí, tá gostando? Então toque ali em gostei e toque no botãozinho pra se juntar a nós. Bora continuar. Na sua visita aqui, você também ponderou algumas coisas positivas da região, do estado. Você acha que Santa Catarina e o Oeste ele pode ser um modelo para o Brasil, assim? Eu literalmente gravei um vídeo sobre isso ontem, lá em São Miguel do Oeste. O modelo de cidades de vocês. Assim, vocês têm um modelo, e aí até faz parte da cultura de cooperativismo que vocês têm aqui. Vocês têm um modelo de pequenas propriedades e de pequenas cidades. Em ambos os casos, tanto a pequena propriedade quanto a pequena cidade são autossustentáveis. Né? Você tem as cooperativas, você tem um senso de pertencimento em uma sociedade baseada em confiança. Ou seja, as pessoas que eu vi ontem em São Miguel do Oeste, mas eu vi aqui também em Chapecó, colocam suas crianças para brincar na praça e não estão se preocupando muito se vão ser roubadas, se vai aparecer um funkeiro com uma caixa de som. Não. Ou seja, é uma sociedade previsível e confiável. É uma sociedade nesse sentido melhor. Eu vou nos dois lugares e vou falar a verdade. Sim. Vou falar a verdade. Eu não vou recriminar as pessoas pelo voto que elas fizeram, ainda que eu diga que o voto delas estava errado. Eu não acho que nem apoiar Lula, nem apoiar Bolsonaro vai levar a gente para lugar nenhum. A gente precisa ter propostas muito claras. E eu falo aqui, né, sendo como um cara de direita. Se olhar nas propostas que eu tenho, são propostas à direita. Mas, assim, direita não significa que você tem que endossar uma pessoa. Você tem que endossar um conjunto de ideias. E, infelizmente, né, boa parte da galera aqui em Santa Catarina votou e deu uma carta branca pro Bolsonaro e não tá recebendo nada em troca. Veja, os temas centrais que preocupam os catarinenses, hoje a imigração deles, não são endereçados pelas lideranças disso. O Pacto Federativo não foi resolvido. Não foram feitos os devidos investimentos em infraestrutura durante o governo Bolsonaro na região. Só que ele levava o voto. Ele levava o voto, aí manda o filho dele se candidatar aqui, aí depois manda o outro filho se candidatar aqui. Entendi, me parece que é uma relação abusiva. Eles usam a confiança que os catarinenses dão neles e depois faz o que quiser. Eu não acho isso correto. Então, enfim, minha opinião é essa. Igual que eu falei com relação abusiva com o Lula. O Lula fica, vou pegar os votos no Maranhão, aí chega lá pros caras, os caras votam no PT, a vida deles é uma desgraça. E terminam migrando pra São Paulo, pra cá, pro Rio. Isso não funciona. Outra questão bastante é a questão do Bolsa Família, né? Como você avalia essa questão do Bolsa Família? Veja, pessoas, vou dar um exemplo, uma mãe de 50 e poucos anos que tem 2 crianças e em alguns lugares ela tem um trabalho máximo com agricultura de subsistência. O Bolsa Família acho que é bem-vindo para ela, isso melhora a nutrição dessas crianças, isso faz com que essa pessoa consiga subsistir. Acho que ninguém será contra isso, acho que é uma coisa que o Estado brasileiro paga tanta besteira que falar que um Bolsa Família para essa pessoa é ruim, acho que não faz sentido. Agora, o que faz sentido? Pessoas em idade produtiva, saudáveis, não estarem fazendo nada. Aí, cara, isso é picaretagem. Isso precisa ser cortado. E nós vamos pra cima disso. E aí, como vai fazer? Eu vi que eu falei esses termos, até usei outro tipo de tema, marmanjo de 25, 30 anos, aí eu vi o Zema. Marmanjões de 25... Ele gosta, ele tem um prazer especial em imitar meu discurso. Pois bem, eu vou deixar claro o que a gente vai fazer. Eu vou fazer frentes de trabalho. Funciona assim. O município, foi muitos municípios no Maranhão, mas eu posso citar municípios do Ceará. Sim. Ruas esburacadas,
nenhuma parte de poda de árvore, a parte de infraestrutura completamente largada. Esses municípios, a pessoa vai chegar no CRAS para pegar o Bolsa Família, chegou o rapaz de 25 anos, vou pegar minha graninha. Não, tá aqui um formulário, você vai participar da frente de trabalho. Ah, não quero, então também não vai pegar Bolsa Família. Ponto. Vai ser oferecido um caminho para ele. Não precisa nem ser um emprego todos os dias da semana. O cara pode trabalhar 3, 4 dias numa frente de trabalho, e essa frente de trabalho vai fazendo implementos e melhorias na parte de infraestrutura urbana. Isso ajuda a desenvolver esses lugares e traz cultura de trabalho, inclusive autoestima para as pessoas. Eu acho que o Estado brasileiro, junto com os municípios, tem que fomentar isso. E não fomentar o que está acontecendo, que é um monte de município parado recebendo dinheiro do governo federal e a galera muitas vezes coçando o saco, fazendo bico quando recebe uma bolsa aqui e acolá. Isso não pode ser permitido. Sim. Outra questão é em relação ao STF, é bastante comentado e polêmicas do bolsonarismo, enfim. Como é que você tem avaliado a conduta do STF? Você acha que é exagerado? Você acha que eles estão errados? Eles estão errados, é uma patética. E não apenas você tem, vamos dizer, uma perspectiva autoritária, ou seja, o STF é autoritário e ele vem ficando cada vez mais autoritário desde o julgamento do mensalão. Isso foi lá de 2011, 12, 13, eles vêm aumentando muito os poderes dele. Na Operação Lava Jato chegaram quase pro buraco em termos de força, estavam com muito medo de ser presos, e aí veio o primeiro inquérito de Dias Toffoli, que virou o inquérito do Alexandre de Moraes, e vieram as fraquezas do Bolsonaro. Com as fraquezas do Bolsonaro, a gente precisa lembrar, eu sei que tem muito fã do Bolsonaro, vai assistir e falar, é mentira, não é mentira. Vamos lá, entregaram o COAF, tiraram do Sérgio Moro e entregaram o COAF pro Dias Toffoli na época. Fizeram nomeações para STF de pessoas que eram contra a Operação Lava Jato. Colocaram um PGR que era abertamente contra a Operação Lava Jato. E o que aconteceu com isso? A Operação Lava Jato foi destruída. E à época o próprio Eduardo Bolsonaro comentou, é bom pra gente que o Lula seja solto. Lula terminou solto, terminou elegível, todos os envolvidos acabaram soltos, e a gente sabe que isso aconteceu porque o Flávio Bolsonaro foi pego no desdobramento da Operação Lava Jato por conta de dados que foram levantados pelo COAF, e esses dados que foram levantados pelo COAF motivaram uma ação que o Flávio Bolsonaro entrou junto ao STF Carlos Dias Toffoli, que livrou ele e livrou todos os outros da Lava Jato que tiveram provas coletadas pelo COAF. Depois foi alvo de uma ação do Gilmar Mendes, que salvou ele. E não é que o processo lá da rachadinha ele foi absolvido. Não, nada disso. Ele só foi pro foro especial lá do Gilmar Mendes e ficou protegido desde então. Por isso que, inclusive, a família Bolsonaro faz campanha pro Gilmar Mendes. Mas por que eu dei toda essa volta aqui? Pra mostrar que o governo Bolsonaro permitiu que o Estado ficasse super poderoso. E agora a gente tá com um problemaço, que é uma figura autoritária como o Alexandre, outras como o Gilmar Mendes, que tá pintando e bordando, perseguindo quem fala o contrário. E um congresso corrupto que não tem coragem de peitar eles. E eu nem acho que, vão agora ganhar vários senadores que vão peitar os caras. Eu não tô vendo o Senado fazendo isso. Igual do mundo ali tem muito medo. Muito medo. É uma desgraça. Como que fica em Santa Catarina a composição do Partido Missão? Nós temos lideranças locais boas. Nós tem um vereador de Joinville, que é um dos melhores vereadores do Brasil, que é o Matheus Batista, que está articulando não só uma chapa, mas as candidaturas para deputado federal, estadual e governador. Está lançando o Marcelo Brigadeiro para o governo, apareceu com 5,7 no das pesquisas, apareceu muito bem. Em Joinville, inclusive, ele apareceu com 12,7 nas pesquisas. E entre os mais jovens a gente já está voando. Né? Santa Catarina é um estado que a gente está especialmente bem. E aí fica, até voltando para a pergunta anterior que você tinha feito, as duas coisas têm a ver. Como é que pode, um dos estados que eu estou melhor é Santa Catarina, que é um estado altamente bolsonarista, e Maranhão. Então, assim, eu estou invadindo o eleitorado do Lula, eu estou invadindo o eleitorado da família Bolsonaro. Em ambos os casos, não só nós, mas a nossa chapa, os nossos candidatos, nós estamos falando a verdade de maneira muito brutal, mesmo que ela machuque alguns eleitores. Sim. Então, quando eu falei agora aqui dos problemas do bolsonarismo que aumentaram o poder do STF, eu estou falando de algo que já tinha um bom eleitor do Bolsonaro ficar, esse cara tá... Eu tô falando verdade. Assim como eu vou no Nordeste e falo do Lula. O Lula tá tirando dinheiro dos outros lugares do Brasil e a turma dele, os aliados dele aqui do Centrão, estão roubando vocês. Vocês estão sendo expropriados. Mentira, quem tá roubando é São Paulo. Aí eu provo que não. Então, é isso. Eu vou falar as verdades, doa quem doer. Mas as pessoas despertam. A verdade, ela tem um efeito de despertar. Perfeito. Tem outra questão que é também em relação a essa polarização que tem no Brasil, né? Só se fala em Lula e Bolsonaro quando tem eleição, né? Agora é o Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia isso? Eu acho que nunca se falou tão pouco dos dois. Essa eleição, eu volto a colocar. Votei no Nordeste. Eu sempre faço uma Nordeste, uma no Sul. Sim. Nordeste, uma no Sul, e no meio eu faço umas em São Paulo, Minas, Rio. E o que eu tô vendo? Eu não tô vendo esse eleitorado ultra-lulista no Nordeste, nem ultra-bolsonarista aqui no Sul. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo porque também as pessoas estão cansadas. O lulista, veja só, ele achou assim, agora eu vou comer picanha, o Lula prometeu, porque agora eu tenho democracia de novo. Ele nem sabe o que é democracia. Essa pessoa no Nordeste, a boa parte vende o voto nas eleições pro político local. Não, mas o Lula vai, porque tem uma memória de que a vida melhorou em 2005, 2006. Então,
Beleza, chegou o Lula, a vida das pessoas não melhorou. Não melhorou. Ao mesmo tempo, a direita fica sempre comentando uma grande guerra que vai libertar o Brasil. Não, eu vou enfrentar o STF, que não sei o quê. Aconteceu o quê? O Nicolas lá fez uma marcha, né, imitando a nossa foi uma marcha pelo impeachment da Dilma, ele fez uma marcha sobre ele, chama Acorda Brasil. Aí ele terminou a marcha, fez um discurso sobre ele e foi embora pra casa. Acordou o quê? Então o direitista também começa a ficar cansado, porque assim, muita coisa prometida, muitas guerras são oferecidas e absolutamente nada acontece. Porque talvez o que o político de direita queira fazer é só ficar famoso em redes sociais. É isso. O político de direita, basta ver, nunca fala o que é impopular. O Flávio Bolsonaro foi questionado num evento aí, quais são suas propostas para a economia? Eu não vou falar muito não, porque elas vão ficar impopulares e podem ser atacadas. Eu falei, entendi. Você não tem coragem de falar com a porcaria da tua proposta, porque você acha que você vai ser criticado. Então os caras sempre têm muito medo de opinar. E, cara, isso é incorreto. Mesma coisa com o PT. O PT tem alguma proposta? Eu perguntei isso em umas rádios lá no Ceará. Qual a proposta aí do Lula? O Lula vai concorrer a presidente de uma das maiores economias do mundo. Qual a proposta? O cara não sabia levantar. Ele falou, tem o pé de meia. Eu falei, entendi. Proposta de uma das maiores nações do mundo, do presidente que quer se reeleger no 4º mandato, é dar uma graninha para um estudante, fazer uma compra de voto com o estudante só porque tem frequência. Picaretagem. Então, há uma fadiga, há um cansaço nesses dois modelos. Muito claro. Sim. E aí, gostou? Então toque ali em gostei e toque no botãozinho para se juntar a nós, porque em breve terá mais. Tchau, tchau!